Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja na vida presente, na vida de cada um dos irmãos. Meus irmãos, quero saudar a todos também que estão conosco nas redes sociais, na Rádio Evangélica FM. Fiquei preocupado porque me falaram que o original pregou no primeiro culto e agora vai pregar a cópia, né? Eu fico preocupado porque a cópia sempre tem uma qualidade inferior, né, Vinícius? Mas ainda bem que hoje temos equipamentos bons, né, que de repente pode se aproximar, né? Mas que Deus tenha misericórdia, que Deus nos use como instrumento em suas mãos para trazer o recado na vida de cada um dos irmãos nessa manhã. Quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias, então, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Eu estarei lendo do verso 10 ao verso 13, Filipenses 4, do verso 10 ao verso 13. Diz o seguinte: Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Aprendi a viver contente. Vamos orar? Deus e Pai, a Tua palavra foi lida nesse momento, Deus. Eu peço a Ti, Senhor, que essa palavra ela venha de encontro aos nossos corações, Senhor. Corações que porventura possam estar entristecidos nessa manhã por diversos problemas, ó Pai, mas que a Tua palavra encontre morada em cada coração, em nome de Jesus, amém. Aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Não digo isso por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É o que o apóstolo Paulo fala nessa carta da alegria, né? Nessa carta do contentamento aos Filipenses. Meus irmãos, é bom a gente falar sobre alegria, falar sobre contentamento, em um momento como nós estamos vivendo tantas situações ruins, tantas situações muitas vezes desagradáveis, nesses últimos anos. Ano de 2020, eu estive lá em Porto Velho pregando num acampamento. E quando lá em Porto Velho apareceu o primeiro caso de Covid, e tinha que ser em São Paulo, né? E aí eu, pegando avião na volta, após o período de carnaval, já vi pessoas ali no avião usando máscaras. E na minha incredulidade, eu não sei o que, eu pensei comigo, que bobagem usar máscaras. Mas eu acho que cada um de nós jamais imaginaríamos que a situação ia agravar tanto, que íamos chegar num ponto como estamos hoje, vivendo e completando agora no mês de fevereiro, exatos 2 anos de pandemia. Quantos momentos ruins estamos vivendo nesses 2 anos? Quantas pessoas você perdeu, quantos amigos, quantos parentes talvez você tenha perdido nesse período, sendo levados pela Covid? Situações que mexem com o nosso coração, notícias ruins que estamos vivendo a cada instante. Mas é bom a gente lembrar e é bom a gente reconhecer que o nosso Deus, mesmo em meio a situações de tristeza, Ele é grandioso em nos abençoar. Mas podemos pensar por que então há tantas pessoas infelizes no mundo, quando olhamos à nossa volta,
quando enfrentamos uma fila no banco, quando vamos ao mercado, pessoas amarguradas, pessoas entristecidas, pessoas que estão sempre na defensiva, porque achando que todo mundo está atacando a ela. Pessoas muitas vezes infelizes que estão espalhadas pelo mundo. Tem sido afirmado por aí que o dinheiro é a causa dos problemas que muitas vezes enfrentamos. Às vezes não é exatamente o dinheiro, mas a sua falta. E muita gente afirma então: se eu tivesse dinheiro, tudo estaria resolvido na minha vida. Se eu tivesse condições, então eu viveria uma vida de contentamento, uma vida de alegria. O dinheiro poderia proporcionar isso para mim e para minha família. Então a gente para pensar quantas pessoas que mais têm dinheiro são pessoas que muitas vezes estão vivendo vidas tão infelizes, tão tristes. O grupo, o Ministério Gideões Internacionais, que a nossa igreja contribui com esse ministério. Eu lembro quando eu era adolescente ali na Igreja Batista Imperial, um testemunho de um irmão citando as bênçãos como reflexo daquele ministério, e citando que uma pessoa riquíssima entrou num hotel com o objetivo de tirar a sua vida. Quando na cabeceira da cama do hotel encontrou o Novo Testamento cinza, característico dos Gideões, que todos nós, eu acho que já ganhamos um dia nas escolas. E a partir da leitura, então, daquele Novo Testamento, a pessoa decidiu não mais tirar a sua vida. Glória a Deus por isso, né? Mas, meus irmãos, os maiores índices de suicídio, por exemplo, estão entre pessoas abastadas financeiramente. Porque, então, pensamos que o dinheiro pode trazer felicidade, quando muitas famílias estão brigando, muitas vezes, e mal a pessoa acaba de falecer, a família já está brigando por bens, por divisão das fortunas. Não é só o dinheiro que muitas vezes traz um descontentamento. Também enfrentamos enfermidades, também enfrentamos situações que fogem ao nosso controle, também enfrentamos problemas de relacionamento. Quantas vezes vivemos infelizes porque estamos vivendo problemas de relacionamento com a esposa, com o marido, com filhos, com irmãos. Isso nos traz um abatimento muito grande. Muitas são as causas de insatisfação que vivemos, e muitas pessoas vivem eternamente insatisfeitas. E eu pergunto aos irmãos, então, será que é possível, em meio a tantos problemas, sermos felizes diante de todas essas circunstâncias? Eu costumo falar, meus irmãos, que se nós olharmos para as situações da vida, teremos sempre motivos para nos levar a esse descontentamento. Porque a vida ela nos traz condições de momentos altos, de momentos baixos, de situações boas e de situações muitas vezes não tão boas. Então, cabe a nós tentarmos olhar por uma ótica que seja algo melhor. O próprio apóstolo Paulo, ele reconheceu que era possível glorificar a Deus no momento do sofrimento. E Paulo afirmou que em tudo dai graças, em todo momento podemos dar graças ao nosso Deus. Somente quando formos alcançados por Jesus, inspirados e motivados em seu viver, confiando plenamente nele, poderemos então ser contentes. Foi assim com Paulo, quando ele afirmou nessa carta aos Filipenses: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi. A vida nos proporciona, meus irmãos, um eterno aprendizado. Nós aprendemos quando nós somos alcançados por Jesus. Quando nós pensamos na vida do apóstolo Paulo,
O apóstolo Paulo, antes de aprender a viver contente, quem era ele? Os irmãos sabem muito bem, e ele próprio relatou isso na carta de Filipenses. Ele era um religioso. Filipenses 3,5 ele fala: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fui fariseu. O apóstolo Paulo aprendeu sendo alcançado por Jesus, mas ele também foi um perseguidor. Filipenses 3,6 fala: quanto ao zelo, eu fui perseguidor da igreja. O apóstolo Paulo foi alcançado por Jesus, ele aprendeu, mas antes disso ele também foi capaz de maltratar. Uma pessoa que tinha o coração ruim, uma pessoa que tinha o coração endurecido. Em Atos 7, capítulo 7, versículo 60, depois então do apedrejamento de Estevão, o versículo fala que Saulo consentia na morte de Estevão. Em algumas versões, se eu não me engano, a Bíblia, a mensagem fala que Paulo se alegrava ao ver Estevão sendo apedrejado, porque era menos um cristão a pregar o Evangelho. Paulo aprendeu, ele era alguém capaz de maltratar. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres. Atos 8:3. Atos 9:1 fala que Saulo, esse mesmo que depois se tornou apóstolo Paulo, respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Atos 9:2 fala que pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns que eram do caminho, assim, homens como mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Paulo aprendeu porque ele foi alcançado por Jesus. Quantas vezes a gente olha para a realidade de algumas pessoas e a gente acha que aquela pessoa não tem jeito, porque ela não foi ainda alcançada por Jesus. Certa feita eu ouvi um comentário, e a pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, aquele cidadão ali é um traste. Foi essa expressão que me falaram sobre a pessoa. Eu jamais esquecerei o dia que, quando eu fiz o apelo, um determinado dia, e Deus falou aquele traste, e ele veio à frente se reconciliando com Cristo. Meus irmãos, nós temos condições de aprender quando somos alcançados por Jesus, porque todos nós, ou a maioria de nós, já reconhecemos o seu amor e já fomos alcançados um dia, porque nós fomos também os trastes na vida, porque nós somos pecadores. Mas nós temos condições de aprender quando nos permitimos ser alcançados por Jesus. Somente alcançados por Jesus, então teremos condições de sermos pessoas verdadeiramente alegres, independente das circunstâncias. Cantamos: essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. É a paz que excede a todo entendimento. É a paz que as pessoas olham para nós como cristãos e falam: não sei como você ainda consegue adorar esse Deus. Talvez semelhante à mulher de Jó, em meio ao sofrimento, falou: amaldiçoa o teu Deus e morre. Para de adorar esse Deus. Mas a alegria que nós podemos demonstrar é quando nós somos alcançados por Jesus. O aprendizado da vida, meus irmãos, nós temos condições de viver quando nós permitimos ser inspirados por Jesus. O que mudou na vida do apóstolo Paulo? Lá na carta de Atos fala que a luz de Cristo Jesus brilhou, em Atos 9, verso 3, fala: subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E aí os irmãos conhecem aquela história quando Paulo então estava no caminho de Damasco e Deus falou com ele: Saulo, por que me persegues?
Quando a luz de Cristo Jesus brilha, meus irmãos, o rumo da nossa vida, ele não pode mais ser o mesmo. Os problemas não haviam desaparecido subitamente da vida de Paulo. Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós aprendemos a viver contente em toda e qualquer situação, não significa que as situações necessariamente elas vão melhorar. Os problemas na vida de Paulo não melhoraram. Ele falou: digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente. E a pobreza não era o único problema do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, escrevendo essa carta, ele estava preso. O apóstolo Paulo havia oposição ao seu trabalho. O apóstolo Paulo sofria privações e provações. O apóstolo Paulo, ele aguardava uma sentença de morte. E ele escreveu a carta do contentamento, a carta da alegria. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quais os problemas, meus irmãos, que vocês vivem hoje pela manhã? Quais os problemas que cada um aqui enfrenta? Dificuldade de relacionamento, falta de emprego, saúde. Quantos irmãos estão assistindo pela internet, talvez acamados numa cama no hospital ou em casa, enfrentando situações tão difíceis, talvez situações onde já não há mais até esperança, quando pensamos no problema. Mas devemos nos inspirar em Jesus, porque o próprio Jesus, mesmo ele sendo Deus homem, ele não teve uma casa onde morar. Jesus afirmou: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Quando Jesus nos inspira, aprendemos o segredo da verdadeira alegria. Não olhar para a circunstância, mas olhar para aquilo que Deus é na vida de cada um de nós. Não se trata apenas de uma mudança de conversão, mas se trata de algo que vai acontecendo no dia a dia, constantemente nas nossas vidas. E não é uma situação para crente novo, mas é uma situação para todos nós, sendo crentes novos ou antigos. É a situação de que nós precisamos mudar, que nós precisamos aprender a viver contente. Meu irmão, o que tem mudado na sua vida? Como você tem encarado essas situações difíceis que muitas vezes têm passado? Será que nós temos reconhecido? Será que nós temos louvado a Deus, adorado ao seu nome? Ou estamos olhando apenas para as circunstâncias, para aquele momento? Somente inspirado no exemplo de Jesus, nós poderemos então aprender a viver contente. Deixe que Jesus mude a sua vida, deixe que Jesus molde a sua vida, a ponto de que possamos aprender. E o aprendizado não é algo muitas vezes instantâneo, mas é dia a dia, corriqueiro. Aprendi. Essa foi a palavra que o apóstolo Paulo deixou bem destacado nesse verso 11. O apóstolo Paulo aprendeu porque ele se permitiu ser motivado por Jesus. Que tipo de vida Paulo vivia? Quais eram os seus problemas? Escrevendo aos Coríntios, Paulo oferece um retrato da sua vida. Presta atenção, meu irmão. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes os judeus me deram 39 chicotadas. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar.
em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Ele relata isso em 2 Coríntios, capítulo 11, de 23 a 27. Quando eu leio toda vez esse trecho do pequeno sofrimento do que Paulo passou, das leves e momentâneas tribulações que Paulo passou, eu pergunto a mim mesmo e falo: Davi, qual é o teu problema mesmo? O que é que eu estou reclamando? O que é que eu estou murmurando? Mas mesmo assim, meus irmãos, diante de toda essa realidade que Paulo viveu, ele teve condições de afirmar em Filipenses 1, 21, com muita convicção, ele fala que para mim o viver é Cristo. Será que eu e você, meus irmãos, viveríamos contente diante de situações assim? E eu garanto que a maioria de nós, por mais que tenhamos histórias de sofrimento, não passamos o que o apóstolo Paulo passou. Mas que tipo de vida a gente tem vivido diante dos sofrimentos, das dificuldades, das dores, do luto? Cristo tem sido a motivação do nosso viver. Diante dessas dificuldades, será que nós temos conseguido glorificar esse Deus tão maravilhoso nas nossas vidas? Quando Jesus é a motivação do viver, nós deixamos de olhar os problemas e passamos a olhar para quem pode resolver os nossos problemas. Quando Cristo é a motivação do nosso viver, nós deixamos então de reclamar e aprendemos a glorificar esse Deus. Quando Cristo é a motivação do nosso viver, nós deixamos de murmurar por toda e qualquer situação, mas nós passamos então a louvar a esse Deus. Nós passamos a aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a vida sendo então um eterno aprendizado. Paulo afirma que ele aprendeu porque ele foi uma pessoa que confiou em Jesus. E onde estava a confiança do apóstolo Paulo? Onde estava então a sua força? Paulo deixou de confiar em si mesmo e aprendeu a confiar em Deus. Ele disse que todo o seu glorioso passado foi considerado como refúgio para ganhar a Jesus Cristo. Por amor a Cristo, todas as coisas que eu considerava como lucro, agora eu considero como perda. Declarou isso em Filipenses 3:7. Meu irmão, o que importa verdadeiramente para mim e para você? A pergunta que nós podemos pensar e fazer essa automeditação constantemente. Quais são as coisas que a gente tem dado valor? Talvez a gente tenha dado valor àquilo que não importa tanto e por isso vivemos muitas vezes descontentes, reclamando de tudo e de todos. Onde está a nossa confiança? Quem é que fortalece as nossas vidas? O contentamento de Paulo vinha pela convicção que Deus está cuidando de nós. Filipenses 4:19, Paulo afirma: o meu Deus suprirá cada uma das vossas necessidades. Convicção, meus irmãos, que Deus é maior do que todo e qualquer problema que enfrentamos nas nossas vidas. Somente quando confiamos em Jesus, nós poderemos viver verdadeiramente contentes.
No Sermão do Monte, Jesus nos manda olhar para as flores e as aves que vivem tão bem cuidadas e nos assegura que é Deus que investe a erva do campo, que hoje floresce e amanhã desaparece. Então, é claro que Deus vestirá também vocês. Versículo conhecido, trecho conhecido dos irmãos, Mateus 6, mostra o cuidado do nosso Deus para com as nossas vidas, no momento de dificuldade, no momento de dores, no momento que vivemos problemas que fogem ao nosso controle. E aí a gente se pergunta se é possível, em meio a todos esses problemas, alguém realmente ser feliz, alguém verdadeiramente ser feliz. Como o apóstolo Paulo afirmou, aprendi a viver contente. Meus irmãos, esse aprendi, ele reflete num eterno aprendizado, demonstra o dia a dia. O que eu já aprendi hoje, amanhã aprenderei novas coisas, novas circunstâncias, novas experiências. O nosso tempo de vida cristã não significa que quanto mais tempo temos com Deus, que nós temos uma santidade maior, que nós temos uma aproximação maior com Deus, que nós estamos blindados contra os problemas. Mas quando a gente pensa nessa palavra aprendi, nós podemos então correr atrás e reconhecer que a vida é um eterno aprendizado, porque Deus está cuidando de cada um de nós. As experiências que passamos ontem, antes de ontem, experiências que a gente já viveu e a gente acha que já viveu tudo, e quando Deus, mais uma vez, Ele demonstra o seu cuidado para com cada um de nós. Aprendi. Somente quando formos alcançados por Jesus, inspirados verdadeiramente por Ele, motivados no nosso viver constante a cada dia e confiados plenamente nele, nós poderemos ser contentes. A minha oração nessa manhã, para a sua vida, meu irmão, meu amigo, é que Deus alcance a sua vida e mude o seu viver. A minha oração é que você viva inspirado em Jesus e deixe que Ele seja a motivação do seu viver, em meio àquele problema que você não vê solução, em meio àquela condição que já não vê saída, em meio àquela dor que tem te fixado sem te dar condições nem mais de caminhar, em meio a um leito acamado, sem esperança. A minha oração é que você confie plenamente em Jesus e, como o apóstolo Paulo afirmou, que nós também possamos afirmar com toda a convicção no nosso coração: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos nessa manhã. Amém.